Olá pessoal, vamos para a questão 139, prova amarela, Enem 2024. Um hospital tem 7 médicos, cardiologistas e 6 médicos neurologistas em seu quadro de funcionários. Para executar determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe com 5 médicos, sendo pelo menos 3 cardiologistas. A expressão numérica que representa o número máximo de maneiras distintas de formar essa equipe é... Aqui a gente tem uma questão de análise combinatória, especificamente falando sobre combinação. Por quê? Ao observar aqui que você vai escolher 5 médicos entre cardiologistas e neurologistas, e tem que, pelo menos 3 deles têm que ser cardiologistas, a ordem com que eu faço essa escolha não é importante. Se eu escolho o José, que é cardiologista, depois João, que é neurologista, tanto faz do que eu ter escolhido João e depois o José. Perfeito? Então, se a ordem não é importante, a gente está trabalhando com combinação. A formulinha da combinação é CNP, onde aqui a gente tem n fatorial sobre p fatorial n menos p fatorial. A gente vai seguir essa formulinha. N é o total, é a quantidade maior, e p são as partições que a gente está tomando. Outra observação importante que a gente tem que fazer nessa questão: o e e o ou. Toda vez que eu falar cardiologista e neurologista, eu tenho que ter essa combinação, então é uma multiplicação. Quando a gente falar é isso ou aquilo, isso se torna uma adição. Perfeito? Outra observação importante nessa questão: pelo menos. Quando eu falo pelo menos 3 cardiologistas, pode na equipe ter 3 ou 4 ou 5, certo? Então vamos pensar nisso. Se eu tenho pelo menos 3 cardiologistas, então vou escolher 3 cardiologistas num total de 7. Se eu escolhi 3 cardiologistas, os outros 2 têm que ser neurologistas, então 2 neurologistas num total de 6. Ou eu poderia escolher 4 cardiologistas num total de 7 e 1 neurologista num total de 6. Ou ainda 5 cardiologistas num total de 7. Porque quando eu falo pelo menos, pode ser pelo menos 3, mas pode ser 4, 5, que é o máximo aí de médicos por equipe. E agora a gente aplica na formulinha. Vai ficar 7 fatorial, aqui 3 fatorial, 7 menos 3, 4 fatorial, vezes 6 fatorial, 2 fatorial, 6 menos 2, 4 fatorial. Ou, então, mais 7 fatorial sobre 4 fatorial, 3 fatorial, e 6, combinação de 1, 6 fatorial, 1 fatorial, né? E 6 menos 1, 5 fatorial. Ou, então, mais ali, né? 5 fatorial, quer dizer, desculpa, 7 fatorial. 7 menos 5 vai ficar 5 fatorial, 2 fatorial. A alternativa que satisfaz isso é a alternativa é uma dessas últimas, é a E, né? Vamos confirmar. Isso, perfeito. Esse zero aqui representa que a gente não escolheu ninguém daquele conjunto. É desnecessária essa etapa, mas pode ser colocada, né? Porque isso aqui vai dar 1. Alternativa E. Perfeito?